Fala galera, beleza? Professor Denis falando. Vamos continuar o nosso estudo de proporções. Nessa aula, especificamente, vamos falar sobre a divisão em partes diretamente proporcionais. Vamos ver então como funciona a divisão em partes diretamente proporcionais por meio de um exemplo. A mãe de 3 filhos recebeu um bônus no trabalho e decidiu dar uma parte aos seus 3 filhos. Com a intenção de estimulá-los a estudar mais para a prova de matemática, decidiu distribuir R$ 600 em partes diretamente proporcionais às suas notas na prova de matemática. Sabendo que as notas foram 3, 7 e 10, quanto cada um recebeu? Bom, então a mãe separou uma quantia, a quantia de R$ 600, que pelo jeito é uma parte do bônus dela, e ela vai distribuir essa quantia entre os filhos, de forma proporcional às notas. Ó, as notas foram 3, 7 e 10, ou seja, o que isso significa? Quanto mais nota o aluno tirar, mais dinheiro ele vai ganhar, certo? Então, a mãe vai dividir em 3 quantidades, ó, em 3 porções. A quantidade do primeiro filho eu vou chamar de x, a quantidade para o segundo filho eu vou chamar de y, e a quantidade para o terceiro filho eu vou chamar de z, certo? Sendo que essas partes são proporcionais às suas notas. Então, como que a gente pode representar isso matematicamente? Ó, a quantia que o primeiro vai receber está para 3, assim como a quantia que o segundo vai receber está para 7, assim como a quantia que o terceiro vai receber está para 10, certo? E aqui a gente tem uma proporção. X está para 3, assim como y está para 7, assim como z está para 10. Além disso, a soma das 3 quantias é igual a 600, certo? Portanto, x mais y mais z dá o total R$ 600. Então, a gente tem esse sisteminha para resolver. Sisteminha que a gente já viu nas aulas anteriores, né? Isso aqui é uma proporção múltipla. Então, para resolver, a gente parte da proporção, x está para 3, assim como y está para 7, assim como z está para 10. E como a gente viu na aula passada, se nós somarmos os 3 numeradores e somarmos os 3 denominadores, vai dar origem a uma nova fração, e essa fração é equivalente a todas as frações anteriores. Ó. A vantagem é que a gente sabe quanto que é x mais y mais z, né? Dá a quantia total, que é 600. E 3 mais 7 mais 10 dá 20. Agora, efetuando a continha, 600 sobre 20 dá 30. Ou seja, isso aqui é uma grande igualdade, né? Ó, todas essas frações são equivalentes, e aí a gente vai usar essa grande igualdade para encontrar cada uma das incógnitas, ó. Utilizando a fração mais simples, né? Que no caso aqui é o inteiro, 30 sobre 1. Bom, então para descobrir o x, x sobre 3 é igual a 30, portanto x é igual a 90. Y sobre 7 é igual a 30, portanto y é igual a 210. E z sobre 10 é igual a 30, portanto z é igual a 300. Então isso significa que o filho que tirou nota 3 vai ganhar R$ 90, o filho que tirou nota 7 vai ganhar R$ 210, e o filho que tirou nota 10 vai ganhar R$ 300, certo? Então perceba que quanto maior foi a nota, maior foi a quantia. Divisão em partes diretamente proporcionais. Quanto maior a nota, maior a quantia, e a distribuição é feita de forma proporcional também. Exercício 1, item A. Dividir 360 em 3 partes iguais. Bom, para dividir em partes iguais não tem segredo, né? A operação que a gente conhece desde lá da primeira, segunda série. Ó. Temos o 360 para dividir em 3 partes iguais, a gente faz dividido por 3. E aí vai ficar 120, 120 para cada um, 3 partes iguais. Agora, no item B, ó, dividir o 360 em 3 partes diretamente proporcionais a 3, 4 e 5. Então, como é diretamente proporcionais a 3 números diferentes, essas quantias serão diferentes. Então, não vai ser simplesmente essa operação. E aí a gente usa a mesma ideia que a gente viu no problema anterior. Ó. Eu tenho a quantia de 360, eu vou dividir em 3 partes, certo? 3 partes diretamente proporcionais. A primeira parte eu vou chamar de x, a segunda de y, a terceira de z. Sendo que essas partes são proporcionais a 3, 4 e 5. Ou seja, x está para 3, assim como y está para 4, assim como z está para 5. E a adição das 3 quantias, a soma das 3 quantias, dá 360, certo? Então, é um sisteminha, a gente vai resolver utilizando a propriedade das proporções aprendida nas aulas anteriores. Ó. Então, partindo da proporção, x está para 3, assim como y está para 4, assim como z está para 5. Adicionando todos os numeradores e todos os denominadores, teremos uma nova fração, e essa fração é equivalente a todas as anteriores. Essa fração, ó, x mais y mais z, pelo enunciado, é 360. E 3 mais 4 mais 5 dá 12. E 360 dividido por 12 é igual a 30. Certo? Agora a gente tem uma grande igualdade, é só encontrar o x, o y e o z. Ó. X sobre 3 é igual a 30, portanto x é igual a 90. Y sobre 4 é igual a 30, portanto y é igual a 120.
Z sobre 5 é igual a 30, portanto, o Z é igual a 150. Pronto, então, o que a gente conclui aqui? Ó? Se a gente dividir em partes iguais, todo mundo ganha 120, né? Agora, se a gente dividir em partes proporcionais a 3, 4 e 5, essas quantias serão diferentes. Serão 90 para o primeiro, 120 para o segundo e 150 para o terceiro. Exercício 2. Ó, dividir 112 em partes diretamente proporcionais a 3, 5 e 8. Então, esse exercício tem uma novidadezinha que ele não disse em quantas partes são, né? No outro exercício estava escrito divida em 3 partes. Aqui não está escrito. Mas como é proporcional a 3, 5 e 8, são 3 quantias. Então, eu vou dividir em 3 partes. Eu vou pegar o 112 e vou dividir em 3 partes, x, y e z, de forma que essas partes são proporcionais a 3, 5 e 8, certo? Como são 3 números, tem que ser 3 partes diferentes. E a soma dessas partes aí, x, y e z, dá 112. Bom, então a gente tem um sisteminha para a gente resolver do mesmo jeito dos outros. Ó, partindo da proporção, x está para 3, assim como y está para 5, assim como z está para 8. Soma todos os numeradores, soma todos os denominadores. Essa fração é equivalente às anteriores. X mais y mais z pelo enunciado é 112 e 3 mais 5 mais 8 dá 16. 112 dividido por 16 dá 7. Bom, com essa grande igualdade aqui, a gente consegue encontrar o x, y, z. Ó. X sobre 3 é igual a 7, portanto, x é igual a 21. Y sobre 5 é igual a 7, portanto, y é igual a 35. E z sobre 8 é igual a 7, portanto, o z é igual a 56. Exercício 3. Decompor o número 810 em partes diretamente proporcionais a 2, 3 e 4. Então, aqui a novidadezinha no enunciado é decompor o número. Decompor é separar em partes, né? Então, a gente vai fazer o mesmo processo. No fundo, só mudou o enunciado, mas o processo é o mesmo. Eu vou pegar esse 810 e vou dividir em 3 partes. X, Y e Z, certo? Eu ainda não sei quem são essas partes. O que eu sei é que essas partes são diretamente proporcionais a 2, 3 e 4. E a soma delas vai dar 810, que é o total, certo? Então, a gente resolve esse sisteminha, ó, partindo da proporção, x sobre 2 é igual a y sobre 3, que é igual a z sobre 4. Adiciona todos os numeradores, todos os denominadores, vai dar origem a uma nova fração equivalente às anteriores. Certo? X mais y mais z, pelo enunciado, dá 810, e 2 mais 3 mais 4 dá 9. Portanto, 810 dividido por 9 dá 90. Aí é só encontrar o x, y, z. Ó. X sobre 2 é igual a 90, então x é 180. Y sobre 3 é igual a 90, então y é igual a 270. E z sobre 4 é igual a 90, portanto, z é igual a 360. Agora, exercício 4, exercício caveirinha. Decompor o número 177 em partes diretamente proporcionais a meio, 1/5 e 1/7. Ó, então, aqui ficou meio chatinho, né? Porque esses números são quebrados, são frações. Para fazer as contas com as frações, a gente às vezes foge, né? Quer fugir dessas contas. E dá para fugir nesse caso também, ó. Antes de resolver esse exercício, só dá uma olhada nesse exemplo para a gente entender o que eu vou usar aqui, ó. Por exemplo, aqui no caso daquela mãe que vai dividir a quantia entre os filhos, ela tem R$600, ela vai dividir com 2 filhos aqui, ó. Quantia x para o primeiro, quantia y para o segundo, que vai ser proporcional às notas que eles tirarem. Vamos supor que o primeiro filho tira a nota 5 e o segundo filho tira a nota 10. Certo? Então, vou fazer a continha para vocês. Ó, o primeiro filho vai ganhar R$200 e o segundo filho vai ganhar R$400. Perceba que quanto maior a nota, maior a quantia. E de forma proporcional. O que isso significa? Ó, esse filho, por exemplo, tirou o dobro da nota desse filho. Então, a quantia que ele vai ganhar vai ser o dobro dessa quantia também. Maior a nota, maior a quantia e de forma proporcional. Agora, olha só que engraçado, ó. Vamos apagar essa situação aqui. Vamos supor que o primeiro filho tirou 1 e o segundo filho tirou 2. São duas notas muito ruins, certo? Mas o combinado da mãe é distribuir os R$600 independente das notas, né? Se forem baixas, altas, terá que ser proporcional. E aí, como o filho tirou 1, o outro filho tirou 2, o primeiro filho vai ganhar R$200 também e o segundo filho vai ganhar R$400. Lembra, o que importa aqui é a relação que existe entre os números. No caso era 5 e 10, agora virou 1 e 2. A relação que há entre os números é a mesma. O 1 e o 2, 1 é metade do 2, o 2 é o dobro do 1. Então, as quantias serão as mesmas. Um outro exemplo aqui, ó, por exemplo, se o primeiro filho tirar 0,1, uma nota muito ruim, e o outro filho tirou 0,2, uma nota muito ruim também. Só que as quantias serão as mesmas, ó, x é igual a 200, y é igual a 400, porque um é o dobro do outro. Então, reafirmando aqui, ó, pouco importa o valor que está aqui, o que importa é a relação que há entre os valores para a quantia final, tá? Então, nesse caso aqui, em todos esses exemplos que eu dei, um filho da direita, aqui o y, tirou o dobro do primeiro, então vai ser sempre 400 e 200,
tá? Então não importam os números, e sim a relação entre eles. Então, inclusive aqui, ó, por exemplo, se eu quiser multiplicar os dois valores por 10, por 15, por 20, tudo bem, a relação que há entre eles vai continuar sendo a mesma. Bom, como que a gente vai usar isso nesse exercício aqui, por exemplo? Aqui está pedindo para ser diretamente proporcional a meio, 1/5 e 1/7, que são 3 frações, mas é ruim fazer a conta com essas frações. A gente vai fugir dessas frações, olha só. Primeiro, vamos pegar frações equivalentes a essa com o mesmo denominador. Ó. Vou igualar o denominador. O denominador comum é 70. 1 sobre 2 é a mesma coisa que 35 sobre 70. 1 sobre 5 é a mesma coisa que 14 sobre 70. E 1 sobre 7 é equivalente a 10 sobre 70. Pronto. Fazer a divisão proporcional a esses números é equivalente a fazer a divisão proporcional a esses números. Afinal, são os mesmos, né? Só está com um denominador igual. Bom, agora é o seguinte, aqui é uma fração, né, com denominador 70. O que eu posso fazer? Eu vou multiplicar todos esses números por 70. Se eu multiplicar todo mundo por 70, eu vou acabar cancelando os denominadores. Ó. Então vai ficar 35, 14 e 10. 35, 14 e 10 são números bem diferentes de meio, 1/5 e 1/7. Certo? Só que essas quantidades são proporcionais. Ó. A relação que existe entre esses números que estão aqui, meio, 1/5 e 1/7, é a mesma relação que existe entre o 35, 14 e 10. Certo? E aí, só que essa trinca aqui fica muito mais fácil de fazer as contas, né? São números inteiros, bonitinho, bem mais tranquilo. Então, esse é o truquezinho. Ó. Se tiver que fazer em partes diretamente proporcionais a frações, o que você vai fazer? Você vai igualar o denominador e depois cortar o denominador e usar apenas os numeradores, ó, 35, 14 e 10. Bom, então eu vou pegar o 177, dividir em 3 partes, x, y e z, e essas partes serão proporcionais a 35, 14 e 10. Foram os números que eu descobri aqui embaixo. E a soma dessas três quantias vai ser o total 177. Resolvendo esse sistema, ó, partindo da proporção, soma os numeradores, soma os denominadores, vai ficar 177 sobre 59, que é igual a 3. E é só encontrar o x, y, z. Ó. X sobre 35 é igual a 3, então x é 105. Y sobre 14 é igual a 3, então y é igual a 42. E z sobre 10 é igual a 3, portanto z é igual a 30. Pronto, dividimos em partes proporcionais a 35, 14 e 10, que vai dar o mesmo resultado que dividir em partes proporcionais a meio, 1/5 e 1/7. Exercício 5. Um pai repartiu R$ 860 em partes diretamente proporcionais às notas de matemática que seus filhos obtiveram, 5, 7,5 e 9. Quanto recebeu cada um? Bom, então a gente quer fazer uma divisão em partes diretamente proporcional a 5, 7,5 e 9. Certo? Bom, aqui a gente tem uma dificuldadezinha, ó, que é esse número quebrado aqui, né? E a gente consegue fugir desse número quebrado. É só pegar essa trinca e multiplicar pelo número que você quiser, de forma que suma esse decimal. Então, eu posso, por exemplo, multiplicar todo mundo por 10. Então, vai ficar 50, 75 e 90. Se eu fizer a divisão usando esses valores, vai dar o mesmo resultado final que utilizando esses valores, certo? Bom, mas não preciso nem multiplicar por 10, é só multiplicar por 2. Se eu multiplicar por 2, vai ficar 10, 15 e 18. Ou seja, se nós fizermos a divisão com qualquer uma dessas trincas, vai dar o mesmo resultado. Então, se vai dar o mesmo resultado, você escolhe aquela trinca que você achar melhor. Eu acho melhor usar essa última aqui, ó, que são números todos inteiros e são os menores possíveis. Então, vou usar essa daqui. Ó. Então, vou pegar o 860 e dividir em 3 partes, x, y e z, de forma que essas partes sejam proporcionais a 10, 15 e 18. Certo? E a soma delas de todas dá o total, que é 860. Então, é só resolver esse sisteminha, a gente vai descobrir cada uma das partes. Partindo da proporção, x está para 10, assim como y está para 15, assim como z está para 18. Soma todos os numeradores, soma todos os denominadores, vai dar 860, que é a quantia total, dividido por 43. E essa divisão dá exatamente 20. Agora é só encontrar os valores de x, y e z. Ó, x está para x sobre 10 é igual a 20, x é igual a 200. Y sobre 15 é igual a 20, então y é igual a 300. E z sobre 18 é igual a 20, então z é igual a 360. Pronto, aí estão as quantias que cada filho vai receber. O primeiro vai receber 200, o outro 300 e o outro 360. Exercício 6. Ao fazer uma viagem, separei meu dinheiro em partes destinadas ao transporte, compras e hospedagem, em partes diretamente proporcionais a 3, 5 e 7, respectivamente. Levei R$5.000, dos quais separei 500 para eventuais emergências. Do restante, quanto reservei para cada item? Então, veja só, a primeira coisa, reservou R$500 para eventuais emergências, certo? Ou seja, o resto, para completar os 5.000, 4.500, essa quantidade vai ser dividida em 3 partes.
a parte para transporte, compras e hospedagem. E pelo enunciado, essas partes foram divididas em forma proporcional a 3, 5 e 7. Então, o transporte está para 3, assim como as compras estão para 5, assim como a hospedagem está para 7. E a soma das três quantias é igual a 4.500, que é o total que ele tem, que não foi reservado para eventuais emergências. Bom, então é só resolver esse sisteminha, ó, que a gente está acostumado a resolver. Partindo da proporção, 3 sobre 3 é igual a C sobre 5, que é igual a H sobre 7. Soma os três numeradores, soma os três denominadores. E aí teremos 4.500 dividido por 15, que dá 300. E aí é só encontrar, ó, transporte sobre 3 é igual a 300, então para o transporte foi destinado R$ 900. C sobre 5 é igual a 300, então para as compras foi destinado R$ 1.500. E H sobre 7 é igual a 300, então para a hospedagem foi destinado R$ 2.100. Problema 7. Um treinamento de vôlei teve 2 horas e meia de duração. Ele foi dividido em 3 partes. A primeira para preparação física, a segunda para jogadas ensaiadas e a terceira para um jogo entre os jogadores. E o tempo de duração de cada atividade foi diretamente proporcional a 9, 14 e 7. Quanto durou cada parte do treino? Bom, então, o treino durou 2 horas e meia. A gente vai dividir essas 2 horas e meia nos pedacinhos que estão escritos aqui, ó, preparação física, jogada ensaiada e jogo entre jogadores. Só que dividir o 2,5 em 3 partes aí vai ficar meio ruim, né? 2,5 já não é um número muito fácil de fazer conta. Ainda vamos ter que dividir ele em 3 partes. Então, nesse caso aqui é muito mais simples se a gente não trabalhar com as horas, ó. Ao invés de 2 horas e meia, vamos trabalhar com minutos. Então, vamos transformar isso em 150 minutos. Então, vamos pegar esses 150 minutos, que é o treino total, vamos dividir em 3 partes. A parte destinada à preparação física, a parte destinada às jogadas ensaiadas e a parte destinada ao jogo final entre os jogadores, certo? Sendo que a P está para 9, assim como o E está para 14, assim como o J está para 7, que foi o que foi estipulado no exercício aqui. E a soma total dessas 3 partes do treino é igual a 150. Pronto, montou o sisteminha, agora é só resolver. Ó. Partindo da proporção, soma os numeradores, soma os denominadores, vai dar 150 sobre 30 e simplificando dá 5. E aí encontra cada uma das partes. Ó. P sobre 9 é igual a 5, portanto, a preparação física terá 45 minutos. E sobre 14 é igual a 5, portanto, a parte de jogadas ensaiadas terá 70 minutos. E J sobre 7 é igual a 5, portanto, o joguinho entre os jogadores terá 35 minutos. Beleza, pessoal?